Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje de vídeo opinião, estou publicando também no Portal TV e também estou publicando no Liajustec, porque de certa forma estamos falando de coisa relacionada à tecnologia. Mas hoje especificamente, pessoal, eu vou falar de um item, de um tema que particularmente, desde que eu me entendo por gente, eu tenho completo fascínio. Não é ferrovia, mas é alguma coisa que está diretamente ligada ao meu lado profissional, que é o rádio. Pessoal, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui muito fascinado por rádio. Muito. Eu sempre tive um fascínio por rádio assim, absurdo, mais do que por qualquer outro tipo de meio de comunicação de massa. Porque o rádio, pessoal, ele, através de sons, ele entretém, ele noticia, né? Através do uso dos sons, ele entretém as pessoas, ele noticia coisas, ele transmite informação e conhecimento, somente através de ondas sonoras, que são geradas, são captadas num ponto A, e através de uma antena transmissora emitida para diversos pontos espalhados pela região onde aquela rádio está funcionando. Isso é fantástico, galera, é fantástico. E nos tempos áureos do rádio, então, nossa, você tinha as rádios novela. Imagina, pessoal, o tanto que o rádio ele é interessante e ele é fascinante, porque através dos sons, cabe ao nosso imaginário de receptor, de ouvinte, construir a cena daquilo que está sendo irradiado ali. Não é incrível? Um instrumento, um equipamento de comunicação em massa que te instiga a imaginar as coisas que estão sendo irradiadas por ele, estão sendo faladas por ele, estão sendo emitidas por ele. É fantástico. Eu sei que tem um ditado que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso é um fato. Porque a imagem, independente de ser foto ou vídeo, ela eterniza as coisas. Isso é um fato. Porque você tem um registro visual daquilo ali que está sendo mostrado. Mas o áudio, que é a base do rádio, ele é ainda mais fascinante porque ele nos instiga a imaginarmos visualmente como que foi o ocorrido que está sendo noticiado por ele, que está sendo emitido por ele. Então eu sempre tive um tremendo fascínio pelo rádio. Sou ouvinte de rádio, gosto de rádio, né, e fascinado por essa tecnologia. E no vídeo de hoje eu vou abordar mais especificamente sobre um tipo de transmissão radiofônica que eu, ainda hoje, em 2024, eu sou um exímio apreciador, né? Um exímio locutor. Um exímio receptor. Eu usei a palavra errada. Locutor é quem está falando, receptor é quem está recebendo. Que são as rádios AM. Né? Eu tenho um apreço muito grande por escutar rádios AM. Eu resolvi gravar esse vídeo para vocês para falar de rádio e falar também de rádio, e mais especificamente de rádios AM, porque recentemente eu vi um vídeo de um canal que trata de rádio também, né, mais da parte técnica, mas ele estava debatendo sobre a questão de, e aí, será que as rádios AM realmente vão acabar? Será que elas estão acabando? Será o fim das rádios AM, mais especificamente aqui no Brasil? Né? Por que alguns, assim como eu também estou fazendo agora, vem tratar desse assunto desta maneira? Porque em 2013, foi o governo à época, o governo federal, ele promulgou um decreto onde facilitava a ingressão de rádios AM
na faixa de rádios FM. Eu vou explicar mais sobre isso para vocês poderem entender a questão. Não é que se queira acabar com a tecnologia, não é que se queira acabar com as ondas médias, com as rádios em ondas médias, né, que é o famoso AM, amplitude modulada. Não é que se queiram fazer isso, né, mas criou-se, após a promulgação desse decreto, uma facilidade melhor para que rádios AM possam ingressar na faixa de transmissão de rádios FM. Primeiramente, é preciso entender o seguinte: a faixa de onde estão localizadas as rádios FM, que FM é sigla para frequência modulada, né? Ela tem uma qualidade de transmissão muito melhor, muito superior às rádios AM. Ela trabalha com frequências muito diferentes das frequências que se trabalha em ondas médias, né, que são em kHz, e no caso das rádios de FM é MHz. Então você trabalha com frequências muito mais altas, né, e muito diferentes do que se trabalha em ondas médias. O que acontece? Obviamente que a qualidade do áudio, a qualidade de tudo que é transmitido em faixas de frequência modulada é muito superior. E a frequência modulada, ela é menos, apesar que não deixa de ser suscetível a problemas adversos, interferências adversas, é muito menor e muito menos incidente o caso de interferências, de outros fatores tecnológicos que acabam impactando no bom funcionamento de transmissões feitas em frequência modulada, do que acontece, né, com as rádios AM. As rádios em ondas médias, né, as rádios em kHz, as rádios em AM, ela é uma tecnologia muito antiga, apesar que evoluiu muito, mas ela ainda é uma tecnologia muito antiga. E ela é muito suscetível, pela frequência que ela trabalha, pela maneira que ela trabalha, ela é muito suscetível a intempéries da região aonde aquela rádio está operando. Muito suscetível a interferências e uma série de coisas que impactam na qualidade do sinal e, obviamente, na qualidade do áudio que chega para o receptor, que chega no dispositivo do receptor. Eu particularmente, aí é uma questão particular minha, eu adoro. Eu gosto da sonoridade de rádios AM. Eu gosto da qualidade que é emitida. Eu gosto algumas rádios parece que tem um eco, né? Parece que estão dentro de uma nave central de uma igreja, uma grande sala, né, que está dando um eco muito grande, ou parece que estão dentro de uma caverna, às vezes. Eu gosto dessa coisa, é diferente, é nostálgico, é legal, né? Isso é uma questão particular de gosto. Mas é claro que a qualidade de uma rádio AM é muito inferior à qualidade de uma rádio FM. Se você pegar, vamos falar aqui um programa radiofônico jornalístico, que tem muito pouca música e tem mais predominância de voz, né, de vozes. Você pega um programa radiofônico jornalístico nesse estilo, transmitido por uma rádio em FM, uma rádio em AM, você vai sentir a diferença absurda, por melhor que o sinal de AM esteja, por melhor que seja o rádio que você está utilizando para sintonizar a rádio em AM, o mesmo programa em frequência modulada e amplitude modulada tem uma diferença absurda, né? E hoje em dia, o que acontece? Isso acaba impactando até, de certa forma, além da questão das intempéries, que as rádios em ondas médias estão mais suscetíveis a sofrer com elas, acaba impactando negativamente na questão dos ouvintes. Então, essas rádios começam a perder audiência.
principalmente nos grandes centros. E aí precisa se entender um outro ponto. Ainda hoje, não é simples você ser proprietário de uma rádio legal, que não seja uma web rádio, né? Você tem uma rádio que a pessoa vai lá, pega um aparelho de rádio, sintoniza no dial dela lá a sua frequência e ela possa ouvir da audiência para aquilo tudo que você está transmitindo, não é algo simples. É menos complexo que um canal de televisão, mas não é algo simples. Porque as concessões de radiodifusão aqui no Brasil, ou seja, que englobam rádio e TV, é de exclusividade do governo federal. Sempre foi assim desde que criaram-se normas e regras para isso. Lá no passado, bem distante, né? Então, para você conseguir você não compra uma frequência de rádio, você não compra uma concessão de rádio, você não faz nada disso. Você precisa conseguir do governo federal uma concessão para poder operar dentro daquela faixa que você está querendo operar. Então é o governo federal, por meio de órgãos competentes, que lhe vai conceder a concessão. Então não é algo tão simples. E concessão de rádio FM é ainda um pouco mais difícil do que a concessão de rádio AM. Até por conta de que hoje, vamos dizer assim, a estrada que corresponde à faixa de FM, de frequência modulada, ela já está, em alguns lugares, grandes centros como São Paulo, grandes regiões metropolitanas, ela já está bem saturada. Você vai num lugar como São Paulo, por exemplo, se tiver alguém que está vendo esse vídeo aqui que for de São Paulo, comenta aí se eu não estou falando bobagem. Você pega ali também região da grande BH, né? Não sei Rio de Janeiro, mas vou pegar essas cidades assim grandes, de muita, né? Muito antiga. O que acontece? Você vai sintonizando o dial do seu rádio ali. Se for um dial analógico, um dial manual, é mais fácil de você perceber isso que eu estou falando. Se for um dial digital, tem um outro fator que eu vou falar depois, que não passa tanto essa sensação, mas ainda assim você percebe que há uma grande concentração de rádios uma atrás da outra. Ou uma muito próximo da outra, vamos dizer assim. Num rádio que tem um dial manual, você percebe uma incidência maior de rádios FM uma atrás da outra, literalmente. Num rádio digital você já tem um pouco de questões que fazem com o seguinte: normalmente os sintonizadores digitais, eles costumam não ter uma sintonia tão fina quanto um sintonizador analógico. Então, rádios que não tenham uma intensidade de sinal muito boa, pré-definida ali pelo fabricante daquele dispositivo, daquele rádio, daquele sintonizador digital, ela não vai captar muitas rádios que estejam ali muito próximas no dial, porque se a frequência não estiver dentro de uma variante pré-determinada lá na configuração do dispositivo pelo fabricante, não vai pegar. Já os rádios que tem sintonia manual, ele tem uma sintonia mais fina, ele vai sintonizar, ele vai pegando tudo, qualquer coisa que vai aparecendo. Então você vai rodando ali o dial, né? E nessa de você ficar rodando o dial, você acaba pegando muita coisa. Então você tem essa clara percepção de que em grandes centros, por exemplo, você tem rádio uma atrás da outra, praticamente. Então hoje há essa questão de como que você acomoda as rádios em FM. Mas ainda assim não é uma coisa tão simples, tá, galera? Aí o governo criou esse facilitador com esse decreto de 2013, para que rádios AM que estavam perigando de encerrar suas atividades por falta de audiência, muitas vezes, pudessem migrar para o FM e disputar espaço ali junto com outras, né? Há pontos positivos e negativos nessas questões. Você tem, claro, a qualidade sonora, que é muito melhor em FM do que AM.
mas você tem uma disputa maior de espaço de frequência numa rodovia que já está muito sobrecarregada. Imagina que em grandes centros a faixa de frequência modulada ela se equivaleria, por exemplo, à Marginal Tietê em São Paulo, a Marginal Pinheiros em São Paulo, no horário de pico, na hora do rush. Imagina, dá para fazer essa comparação, né? Mas isso possibilitou, por quê? Porque isso fez com que, como as pessoas, elas, por conta de questões adversas que acabam impactando na questão das transmissões de ondas médias, por conta dos rádios, né, que também evoluíram de certa forma e pioraram de certa forma com a evolução, né? Você passou a ter no mercado uma enxurrada de rádios oriundo da China, por exemplo, que a qualidade de recepção desses rádios são horríveis. E obviamente que em frequência modulada você tem uma capacidade melhor de captação, mas você vai ouvir uma rádio em AM, por exemplo, pelo amor de Deus, né? Você fica desgostoso de você escutar. Porque você está num grande centro que tem grandes interferências que acabam impactando, e os receptores, né, os sintonizadores desses rádios atuais aí vendidos por aí baratinho, é tudo uma porcaria. Isso impacta negativamente. Agora, se você tem um bom rádio, geralmente mais antigo, com um sintonizador de AM muito bom, né, rádios ali dos anos 80, por exemplo, né? Se você tem um bom rádio com um bom sistema de sintonia, obviamente que você vai pegar a AM muito bem, mesmo com as intempéries, mas ainda assim você sofre um pouco. Então as pessoas acabam deixando de lado, porque as pessoas hoje elas têm muita mais facilidade de ouvirem rádios que estão em FM do que em AM. E aquele decreto acabou facilitando isso. Mas isso não quer dizer, pessoal, que seja o fim das rádios AM. Não, longe disso. Até porque, onde que rádio AM hoje ainda tem uma importância muito grande como meio de comunicação de massa na sociedade? Nos rincões e no interior. Nos rincões e no interior. Zonas rurais, né? Apesar de que as ondas médias elas tenham uma facilidade maior de sofrer com as intempéries, com questões relacionadas a fatos que estão muito presentes em grandes centros, por exemplo, né? Você consegue fazer com que ela vá muito longe. E regiões rurais, os rincões, né, o interiorzão do Brasil, ainda hoje as rádios AM elas têm uma força muito grande, porque você consegue ouvir rádio AM. E tem um outro fator interessante. A rodovia de ondas médias não é tão disputada mais como no passado. Então você tem muita faixa disponível. A facilidade de você criar, operacionalizar e manter uma rádio AM a facilidade é muito maior do que de uma rádio FM. Então você que está ali numa cidadezinha lá do interior, lá de Minas, de Goiás, né, lá no interiorzão, você você gosta de rádio, tem vontade de ter uma rádio, quer criar uma rádio, é muito mais fácil para você, até economicamente, tecnicamente e legalmente falando, você conseguir uma concessão de rádio AM. E você começa a operar ali naquela região e, consequentemente, se a sua programação for boa, se o que você faz for bom, você vai ter audiência. E hoje uma coisa que eu tenho percebido, eu estou sem um bom rádio aqui, eu quero comprar, aliás, eu não sei se eu mencionei no vídeo, não mencionei não. Porque eu estou gravando esse vídeo pela segunda vez, pessoal, eu tive um pequeno problema aqui de gravação, né, a vestimenta estava com defeito, mas eu tenho muita vontade de ter um rádio da Companheiro, ou Alvorada ou Imperador.
O Alvorada acho que é 6 faixas, o Imperador é 9 faixas. É um rádio lindíssimo, né? Se alguém aí conhece a Pony Rádio, ou, que é uma fabricante brasileira de rádio, ou alguém aí que tem uma loja que vende esses aparelhos, quiser aí fazer parceria com a gente, mandar um rádio desse pra gente divulgar aqui no canal, eu gostaria muito, eu pretendo sim ter um rádio da Companheiro, ou o Alvorada ou o Imperador, né? Que hoje, se tratando de rádios atuais, né, fabricados atualmente, são considerados no Brasil rádios assim que tem uma pegada decorativa. Não estou falando de rádio portátil, falando de rádio que tem uma pegada decorativa, né? Você tem aí, hoje são considerados excelentes rádios para quem gosta de ouvir outras faixas que não só FM. Ele tem muitas faixas de ondas curtas e dependendo do horário do dia, mais à noite, dependendo de onde você estiver, você consegue pegar rádio do mundo inteiro. Você pega rádio lá do Japão, né? Meu pai tem um radinho portátil desse e o dele pega. À noite é fantástico. Você vai ali pra fora, ali na área da piscina lá, no quintal, você pega a rádio. Se o céu estiver limpo, se não tiver chuvoso, se não tiver espelho de chuva, se tiver um céu limpo, você pega a rádio lá da Ásia, da França. É muito legal isso, né? Até me arrepio quando eu falo essas coisas. Então eu tenho muita vontade de ter um rádio desse. Ou eu quero um rádio relógio antigo, que tem AM, FM, ondas curtas, que eu quero colocar na cabeceira da cama, né? Ou eu quero ver se eu acho aí um rádio mais antigo, mas que tem uma pegadazinha também, assim, mais estilosa. Não quero qualquer coisa também não, porque tem muitos... Você achar rádios antigos aí, tem uma centena de opções aí, vira e mexe, aparece nos marketplace. Mas não eu não quero qualquer coisa. Eu quero um rádio que seja realmente interessante para mim, me possibilite escutar rádios AM, rádios FM, rádio de ondas curtas, né? Então, se alguém tiver uma loja aí que tenha um rádio desse tipo, por exemplo, esses da Pony Rádio aí, da linha Companheiro, né? Ou Alvorada ou o Imperador, né? Faz contato com a gente aí, estamos abertos a parcerias. A gente divulga você aqui, eu quero um rádio desse. Hoje, financeiramente, para mim ainda está inviável conseguir um rádio desse, mas eu pretendo, tá, ter um rádio nessa linha, quiçá um rádio antigo mesmo, né? Em que só tem AM, ondas curtas, e que eu consiga ter ele funcionando, né? Que eu consiga ir numa condição que me seja favorável, né? Se você também que está vendo o vídeo tem um rádio antigo aí, um rádio relógio, alguma coisa, quiser mandar pra gente num precinho acessível, se não quiser fazer uma doação pro canal, né? Quiser mandar de presente pra gente aí, mas num precinho acessível, a gente pode conversar, faz contato com a gente aí embaixo. Então assim, pessoal, não é que, finalizando aqui, né, esse bate-papo, não é que as rádios AM elas estão com um fim decretado, não, longe disso. Porque elas ainda têm elas ainda têm uma importância para uma parcela da sociedade brasileira muito grande, que é os rincões que eu mencionei, é o interiorzão, né? E dado o custo de você montar, manter e ter uma rádio legalizada em AM ser muito, o custo ser muito menor do que uma rádio em FM, né? Ainda assim ela vai continuar servindo para muitos. Vocês querem ver uma classe da sociedade que tem aproveitado muito da questão das rádios em ondas médias? O segmento religioso. O segmento religioso, ele tem utilizado muito das ondas médias para poder ter rádios daquela denominação religiosa, daquela congregação ali, daquela denominação, né, vamos dizer assim. E você tem aí uma série, em alguns lugares, principalmente grandes centros, você tem uma série de rádios, né, religiosas que já estão ali nas faixas de AM. Então sempre tem público. Mas o grande problema dos AMs hoje, das ondas médias hoje, é a deficiência dos equipamentos. Isso aí é um fato, que eu vou usar essa parte para finalizar o vídeo, que isso é senso comum
de técnicos que mexem especificamente com rádio, de pessoas que estudam rádio, de gente que gosta mesmo de rádio, que trata de rádio especificamente. Isso é um consenso comum. Hoje, pessoal, com a enxurrada de equipamentos, né, que você tem de rádio, com a grande variedade de rádio, principalmente produtos feitos na China de qualquer jeito, né, produtos sem qualidade, obviamente que FM é mais fácil de você sintonizar. AM e ondas curtas, não. Ondas médias e ondas curtas já é mais difícil. E se o equipamento ele não te possibilita uma boa sintonia, esquece, você vai ter problema. Você não vai conseguir. Eu tenho aqui, eu ainda não joguei fora, mas ele está estragado, eu vou jogar fora. Infelizmente vou ter que jogar fora, vou ter que descartar, né? Vou descartar num local adequado, tá? Porque não compensa. Eu tenho um rádio relógio aqui da Lennox, uma coisa assim. Ele é até com CD. Ele não funciona mais, ele está todo estragado, não compensa arrumar aquilo. Ele é muito antigo, ele é da época que o CD estava em alta. Não compensa, ele é legalzinho, mas não compensa arrumar aquilo, né? Enfim, eu já tinha uma certa dificuldade de pegar a rádio AM, porque o sintonizador dele já não era lá essas coisas, imagino, mas pegava um punhado de rádio AM. Hoje em dia, antes dele parar de vez de funcionar, ele já estava pegando bem menos, porque o sintonizador dele já estava muito avariado. Mas você vê, um equipamento já antigo, lá do começo do final dos anos 90. Que eu ganhei ele nesse período. Eu ganhei ele ali no final dos anos 90. Né, esse rádio com CD. Tenho ele até hoje. Eu falo que vou descartar, mas eu fico meio assim, porque eu não sei qual é o defeito dele. É um tipo de coisa que eu prefiro, se for para gastar dinheiro, gastar num rádio relógio mesmo antigo, aqueles National, aqueles Toshiba, ou CCL, Panasonic, aqueles rádio relógio de cabeceira antigo, que tem ondas curtas, ondas médias e FM, né? Eu prefiro gastar dinheiro com isso. Ou então gastar num companheiro, né? Num pone rádio companheiro, num Alvorada, ou no Imperador, alguma coisa nesse sentido. Que esteticamente, né, eles combinam mais com o design que eu tenho aqui na minha casa. Tudo aqui na minha casa é pensado. Quando eu adquiro alguma coisa que eu vou usar aqui, que vai ficar exposto, é tudo pensado. A minha caixa da Pulse Presley é uma caixa retrô. Então tudo aqui é pensado, né, para poder manter o estilo da casa. Então o que acontece, pessoal? Hoje você tem esse problema, né? Você tem esse fator aí que acaba impactando muito na questão das rádios AM, que é a qualidade dos rádios que são comercializados hoje em dia. Você vê aqueles rádios bonitinhos ali, que tem aquele estilo retrô, né? Essas coisas made in China, não tem uma boa qualidade. Normalmente os sintonizadores são sintonizadores digitais, muito ruins, que não conseguem vencer, principalmente nos grandes centros, né, urbanos, não consegue vencer as intempéries, que acabam impactando na qualidade da transmissão de rádios AM. Então isso faz com que as pessoas não escutem com tanta frequência como no passado. Mas se você tem um bom rádio, com um bom transmissor, um bom receptor, transmissor não, um bom receptor, você vai conseguir ter uma boa recepção de rádio AM aí, dentro, claro, da qualidade de áudio que as ondas médias lhe proporcionam. É muito legal, galera, é muito legal. Eu gosto pra caramba. Eu ainda vou batalhar por isso, né? Eu vou ter esse rádio sim, e eu vou mostrar pra vocês, e eu vou escutar. Eu gosto, principalmente na hora de deitar, eu gosto muito de escutar rádios AM. Quando eu vou deitar, antes de dormir, eu gosto de escutar rádios AM. Eu deixo o som bem baixinho ali. Eu gosto de ouvir rádio católica, que às 3 horas da manhã tem o terço, né? Tem o sagrado, o rosário. De manhã tem também, normalmente tem missas, eles rezam o texto também. Então eu deixo ali baixinho, um somzinho bem baixinho, pertinho do meu ouvido ali na mesinha de cabeceira.
Isso pra mim é nostálgico, isso pra mim é gostoso, isso me faz bem, me ajuda a dormir. É muito bom, né? Eu adoro rádio AM, ouvir rádio AM, ondas curtas, é muito legal. Então, se eu conseguir, eu vou conseguir. Se eu conseguir, não, eu vou conseguir. E quando eu conseguir, eu vou trazer para vocês vídeos sobre isso, mostrando ou o rádio relógio, ou um rádio desse aí da companheira, ou alguma coisa nesse estilo, que realmente esteja funcionando, não uma carcaça de rádio RCA igual eu tenho hoje, alguma coisa que esteja funcionando, tá? Aí eu vou trazer para vocês aqui, a gente vai fazer uma sessão aí, tentando pegar rádios do mundo inteiro, em ondas curtas, sintonizando as rádios de AM que tem por aqui, pra gente ver o que de fato ainda tem aqui. Tem muitas rádios aqui na minha região, tá? Eu tô na região no entorno do Distrito Federal, tô na região no entorno sul, tô mais próximo a Brasília, mas tem muitas rádios aqui ainda, tá? Apesar que rádios tradicionais em AM, como a Rádio Planalto de Brasília, que foi a primeira rádio de Brasília, não existe mais, né? Tem muitas outras rádios por aqui interessantes. Tem a Rádio Nacional, tem a 610 AM de Lusiânia, tem umas outras rádios legais aqui, né, que dá pra gente poder ouvir. Eu não assisto mais, infelizmente, por conta do rumo que as coisas tomaram. Eu não acompanho mais nada que seja do Grupo Globo, mas tem a famosa Rádio Globo 1120, tem a Jovem Pan News, né, também, que é muito interessante. Tem Rádio Canção Nova, tem também, além de FM, tem também a Rádio Boa Vontade, que eu gosto. Tem uma rádio que toca música clássica, em AM, tem. É muito difícil sintonizar ela, mas tem. Então se tiver um bom radinho, você pode ver. Ainda hoje, em 2024, tem sim rádios AM. E vez ou outra você vê aí, né, nas redes sociais aí, no noticiário especializado em comunicação, alguma rádio tradicional que falou, olha, estamos finalmente desligando os nossos transmissores em AM depois de 70 anos de idade, como eu vi aí uma vez numa publicação no Facebook, né, de uma rádio, de algum lugar aí que eu não lembro agora. Depois de 70 anos a rádio estava encerrando as transmissões de AM porque ela ia transmitir exclusivamente em FM, porque naquela região ali que ela estava transmitindo tinha espaço, ela conseguiu, sucesso. Que bom, sucesso, é uma rádio de mais de 70 anos hoje que... já tem um tempo que eu vi isso, então mais de 70 anos hoje é uma rádio que está ali em plena atividade. Show isso, né? A Rádio Eldorado, por exemplo, São Paulo, que na época, eu lembro que a época que eu estava ouvindo, era 50 anos no ar, já tem década. Imagina, deve estar com quase isso também. Eu tenho um livro chamado Histórias que o Rádio Não Contou, que é um livro fantástico, que tem a lista, até quando ele foi publicado, tem desde a primeira rádio criada no Brasil, PRAX, qualquer coisa lá, até a última rádio, a última listagem de rádio existente no Brasil naquele momento. Tem rádios que não existem mais, como a Rádio Cacique de Araguari, que não existe mais também. Foi a primeira rádio de Araguari, não existe mais. Hoje em AM, em Araguari, você tem a Rádio Planalto, que de vez em quando eu escuto também, que eu gosto muito da programação de lá. Tem uma qualidade de música muito boa. E como é que eu escuto a Rádio Planalto de Araguari, se eu não tenho um rádio bom? E aqui também estou 400 km de distância e não chega nessa distância toda, né? Venhamos e convenhamos, sejamos justos. Ondas médias não é tudo isso, mas eu ouço pela internet, porque eles estão transmitindo pela internet. Mas eles mantêm ainda a mesma qualidade, então é legal ouvir. Aqui na minha Pulse Press, na minha caixinha de som retrô, você escutar ali uma rádio AM, é legal, né? A internet ainda me proporciona isso. Mas eu pretendo ter um rádio sim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curte, comenta, compartilha, valeu, falou e fui.